Em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, e do mentor deste espaço, deste grupo, Aires de Lacerda, que essa paz permaneça com todos nós, encarnados e desencarnados, hoje, amanhã e para todo sempre. É sempre uma alegria retornarmos a esse ambiente. E hoje, recebendo a visita da nossa querida Miraneide Purejo, acompanhada de Sandra, né, que é a médium de transporte hoje. O espírita não perde tempo, né? E quem está perdendo tempo é vocês, porque quem está falando sou eu, quem vai falar é Mira. E nós queremos pedir, né, ao querido amigo Manso, vem até aqui, venha fazer a prece de início da nossa reunião. Manso é uma pessoa muito especial, que eu carrego no fundo do meu coração, e ele sabe, é trabalhador, colaborador, disposto. Todos nós somos especiais. Quanto ele. Seu Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, participando do trabalho do Teu nome. Agradecidos por essa oportunidade e que possamos aprender com as lições que vamos estudar aqui, não só aprender, como incorporar ao nosso dia a dia. Que assim seja, que Deus, em sua infinita bondade, permita os estudos dessa tarde e que seja de muito ganho espiritual para todos nós, principalmente para os desencarnados que se encontram aqui em um número bem maior. Muita paz a todos. Mira, se apresente, fica à vontade. Agora é comigo. Isso. Se apresente, diga tudo que você tem direito, quem vai falar. Meu tema. Meus queridos e amados irmãos, boa tarde. Que a doce mega paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue habitando as nossas mentes, nossos corações, por hoje e todos os dias das nossas vidas. Nós agradecemos ao Pai da vida e ao mentor espiritual desta casa de oração e trabalho, a Aires de Lacerda, que abençoe o nosso propósito de bem servir a causa espírita. Na tarde de hoje, antes de começar o trabalho, eu quero agradecer o convite, né? Já fazia algum tempo que eu não vinha aqui. E é tão bom ver as caras conhecidas, né? É muita alegria no coração. Dá muita satisfação, porque a gente vê a continuidade do trabalho, né? Nós conhecemos as dificuldades dos centros, né? E quando a gente passa muito tempo sem ir ao centro e a gente retorna e vê aquelas caras conhecidas e novas caras, a gente descobre que o trabalho está sendo feito, né? Eu digo sempre que a quantidade de pessoas não é mais importante, é a qualidade do trabalho. Porque eu digo isso porque a gente faz um trabalho nos presídios e normalmente a gente não consegue o que a gente quer. A intenção da gente é reformar aquelas pessoas. A gente vai plantando. Digo, olha, eu não tenho pressa nenhuma com a plantação. Digo, eu coloco a semente. O papel da gente é somente plantar a semente. Se ela vai frutificar daqui a 10 anos, a 1000 anos, a 200.000 anos, não interessa. É importante que a gente saiba que a semente foi colocada. Um dia ela vai brotar e depois ela dará alguns frutos, né? Mas sem pressa, não é no tempo da gente, é no tempo de cada um com Deus. E eu não sei realmente qual é o tempo de cada um, não sei nem o meu. O meu tempo eu não sei, inclusive não posso saber o dos outros, não é assim? Mas hoje nós fomos convidados, para ver tempo que eu não te vejo, tá? Hoje nós fomos convidados para falar sobre a necessidade de conhecer Jesus, né? Não só no Natal. No dia 25 de dezembro, a gente comemora o aniversário de Jesus Cristo. E essa data ela foi escolhida com uma finalidade. A finalidade, já que ela é no final do ano, algumas pessoas dizem até que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Isso é o que menos importa. Se ele nasceu dia 25 de dezembro, 10 de maio, 5 de outubro, isso não é relevante.
É imprescindível que a gente saiba que o que é mais importante é exatamente quem foi Jesus. O que é que ele deixou? Se ele nasceu dia 5, dia 10, é o de menos. Mas a gente comemora no mundo inteiro, no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo. E por que o dia 25 de dezembro? Se a gente for avaliar, está tudo muito bem correto, está muito bem acertado. Por quê? Porque o 25 de dezembro, ele já passou todos os outros dias do tempo do ano, chegou em 25 de dezembro e tem mais uma semana só para o término do ano. O que quer dizer que essa data foi muitíssimo bem escolhida. Por quê? Porque aí no dia 25 a gente vai ter aquele dia como um dia de reflexão, de avaliação. E aí a gente tem condições de avaliar tudo o que fizemos ao longo daquele ano inteiro. Chega aquele dia, é o dia da reflexão, e a gente tem mais uma semana para a gente refletir e ver o que é que a gente vai querer mudar para a gente iniciar o novo ano. Então está corretíssimo, né? Porque é ali exatamente entre o final do ano e o início do ano seguinte, a gente vai ter aqueles dias para a gente refletir e fazer as mudanças, né? Organizar tudo o que a gente precisa para fazer aquelas mudanças. É por isso que todos os anos no Natal, mas no Natal a gente perdoa e depois, logo em seguida, a gente faz as mesmas coisas. Mas a gente tem um dia para perdoar. Não interessa se depois a gente vai fazer as mesmas coisas, ou se as pessoas vão fazer errado novamente. Por quê? Porque a gente está aqui aprendendo mesmo. É através dos erros que a gente aprende a fazer certo. É só errando que a gente vai acertar, porque a vida é de dualidade, né? Nós convivemos com o certo, com o errado, com o preto, com o branco, com o rico, com o pobre, com o quente, com o frio, para a gente ter um parâmetro. Faz parte da vida a gente saber o que é o quê. A gente não saberia exatamente quando a gente está acertando se a gente só vivesse dos acertos. O que é que ia dar o diagnóstico? Que eu estou certa, que eu estou fazendo certo ou que eu estou fazendo errado? É exatamente o parâmetro. Eu só posso saber que estou fazendo certo se eu já fiz errado, né? E aí, por que especificamente no dia 25 de dezembro? Porque no dia 25 de dezembro, nós recebemos no mundo um espírito de outra qualidade, olha só, de outra sintonia, de outro estilo completamente diferente dos viventes daquela época e até hoje, para poder ser o nosso exemplo, modelo e guia. Daí porque, 2015 anos depois, nós ainda nos sentamos a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer forma, para falar do Evangelho deste mesmo homem. Ora, se a gente for avaliar, algumas pessoas têm a sua história ainda contada depois de alguns séculos, né? Mas não tão atual quanto Jesus. Ou ele foi um bom marqueteiro, que não era essa a intenção dele, ou ele realmente falou não só para os espíritos daquela época, ele falou para os espíritos de toda uma eternidade. Se nós, 2015 anos depois, ainda nos reunimos para falar do Evangelho daquele mesmo homem, daqui a mais 2015 anos, certamente outros espíritos falarão, porque a sua linguagem, embora tenha sido vivida naquela época, 2015 anos atrás, Jesus Cristo hoje não é uma figura lendária. Ele é uma figura atualíssima. É interessante isso. Só este homem conseguiu atravessar séculos e séculos e ser cada vez mais respeitado e seguido. Não ficou limitado exclusivamente àquelas criaturas e àqueles espíritos que o conheceram e ali, ele quando pregou, foi compreendido e ali mesmo morreu a história dele. Não, pelo contrário, a história continuou ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e cá estamos nós, falando exatamente daquele mesmo homem que viveu naquela época lá atrás. E atualíssimo. A
gente pode pegar Jesus Cristo e encaixar em todos os lances das nossas vidas. É imprescindível conhecer Jesus exatamente por isso. Porque se a gente for avaliar um espírito com as qualidades, com os potenciais daquele homem, não precisaria estar na carne se não fosse única e exclusivamente para servirmos de exemplo. Ora, narra o Evangelho que Jesus Cristo, na última ceia, ele disse que tudo o que ia acontecer com ele e que posteriormente aconteceu. O que quer dizer que não fugiu do controle de Jesus. Vocês concordam? Se ele manipulava energias, como ele manipulava, era um cara que tinha uma sabedoria diferente da nossa. Embora nunca aceitou que ele fizesse milagres. Mas a gente conheceu todos os prodígios de Jesus Cristo como sendo milagres. E por que milagres? Porque nós não conseguíamos fazer. Nós não conseguimos até hoje. Embora o mesmo Jesus Cristo tenha dito no seu Evangelho: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que faço e muito mais. É lógico que a gente não consegue pegar lama, jogar nos olhos do cego e o cego começar a enxergar, o cego de nascença. Por que não vai conseguir? Porque não acreditamos ainda, ou ainda não temos qualidades morais e espirituais que nos permitam exatamente uma coisa desse feito. Não é possível ainda, mas Jesus Cristo disse, e se está no Evangelho, se foi dito por ele, tenhamos a consciência, nós chegaremos lá. O processo é exatamente esse. Foi essa a finalidade de Jesus. Abrir espaço, abrir caminho, dirigir nossas almas, para que nós pudéssemos amanhã descobrir toda a nossa totalidade de condução até a perfeição. Se a gente fosse esperar acreditar em nós mesmos, jamais conseguiríamos sair do lugar, se nós não tivéssemos exatamente amparados no exemplo de Jesus. Quando a gente está passando alguma dificuldade, daí a necessidade de conhecê-lo. Quando a gente está passando alguma dificuldade na vida, todo mundo passa, nós temos duas maneiras de conduzir. Ou a gente conduz essas dificuldades com amor e sabedoria e resignação, que é a palavra-chave, ou a gente se desespera, não é? Se sente ultrajado, se sente ferido e muitas vezes até esquecidos por Deus. Ora, se tudo que a gente recebeu em forma de bênção foi um homem que se fez carne, um espírito de alta envergadura que se fez carne para vivenciar todas as suas experiências, para servir de nosso exemplo, modelo e guia. Olha, se Jesus Cristo na carne, olha, ele sofreu, todo mundo conhece a história de Jesus, né? E é dele que nós estamos falando. Então, ele sofreu. Na carne, aquele espírito sangrou. Vocês concordam? Aquele espírito sentiu dor e aquele espírito desfaleceu. Até o ponto de desencarnar. É lógico, não vou falar da ressuscitação de Jesus, aí é outra história. Tá? Então, a gente está falando de Jesus, o que foi. Por quê? Afinal, qual é a necessidade da gente conhecer? Então, ele só única e exclusivamente porque estava na carne, ele passou todo o processo de dor que nós também conhecemos. Nós adoecemos, nós sofremos, nós sangramos, nós nos sentimos em alguns momentos humilhados, nós já fomos traídos algumas vezes. E tudo isso aconteceu exatamente com o nosso mestre. Ora, se Jesus tinha tanto poder, por que escolheu então 12 pessoas para segui-lo? Essas pessoas nós chamamos de discípulos, apóstolos, amigos, profetas, seja lá o nome que nós demos a eles, mas foram 12 escolhidos. Dentre tantos, 12 foram os escolhidos. E dentre os 12, 3, pelo menos, fizeram algo que nós chamamos de, no mínimo, desagradável. Ora,
Um traiu, e Jesus disse que seria vendido, e foi vendido mesmo. Um negou, conhecia, até o galo cantar 3 vezes, e ele negou realmente. E o outro só acreditava nele se visse. Vocês concordam que é assim? E nós temos amigos dessa natureza. Alguns que a gente acha que eles estão conosco para tudo que der e vier, e de repente a gente descobre que uma conversa foi feita diferente daquilo e jogou todo mundo contra e fez aquele bafafá danado e nós perdemos a amizade de alguém. Às vezes a gente nem sabe por quê, porque a pessoa nem procura a gente para saber se aquilo realmente foi verdade ou não. Já toma logo uma atitude, certamente, porque de alguma forma já tinha um amparo dentro dele que permitiu a aceitação do fato. Muitas vezes a gente nem precisa fazer. A pessoa já sabia. Um dia ia acontecer, eu já esperava. E nem aconteceu. Olha só, nem aconteceu. Foi uma traição, foi uma brincadeira de mau gosto, tá? Diga como a gente quiser. E isso aconteceu com Jesus. Negar um amigo que você gosta, um amigo que você quer bem, que você considera como irmão. De repente você sabe que em algum lugar ele disse que não te conhecia. Dói para dentro, né? E aconteceu isso com Jesus. E o que a gente diz para amigo, a gente pensa que o amigo pode e deve acreditar no que a gente está dizendo. Haja vista que ele é um amigo, ele não é um colega, ele é um amigo. E se ele é um amigo, ele já é diferente de colega, de conhecido. Então a gente tem uma relação mais estreita. E quando a gente tem uma relação mais estreita com alguém, a gente já acredita nesse alguém, independente de qualquer coisa. E aí você pensar que alguém possa dizer que só pode acreditar se vir, já fica meio complicado, né? Mas Jesus Cristo teve exatamente essa situação. E não foi por acaso, nem foi coincidência, porque Jesus sabia, tanto sabia que ele já tinha dito na última ceia. E aconteceu. E por que aconteceu? Pelo menos esses 3 casos. Porque foi permitido por Jesus. Jesus escolheu errado os amigos dele. Jesus escolheu 3 pessoas, só e exclusivamente, para se decepcionar com elas. Jesus escolheria pessoas para amanhã esse evangelho ser conhecido, ser divulgado e constar exatamente esses 3 exemplos horríveis. Por que Jesus, então, na sua sabedoria e misericórdia, sabendo ele que aconteceria tudo isso, e por que ele escolheu exatamente aqueles 3? A vida de Jesus foi dedicada a nós. A vida de Jesus tinha a finalidade de ser seguida, de possibilitar que todos nós nos dirigíssemos através do que ele deixaria de exemplo. E por isso era necessário viver situações onde a gente a qualquer momento pudesse se identificar com ele. E aí todos nós temos um amigo que um dia nos traiu, um amigo que negou que nos conhecia, um amigo que disse que não sabe como se vê. Eu quero ver para crer. Eu não acredito nisso. Quer dizer, não acreditou no que dissemos ou no que fizemos. Nós temos no Evangelho vivido, olha, não é escrito, vivido por nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente todas as respostas para as nossas dificuldades. É exatamente no Evangelho que nós vamos nos encontrar. Haja vista que, independente da carne que nós conseguimos enxergar, nós temos um Espírito eterno que nos alimenta. Se não temos mais esse Espírito vívido, certamente nossa carne perecerá. Terminou o Espírito, acabou a carne. E é aquilo que nós chamamos de desencarne, de morte, de ir embora, de findou a vida. Né? Por quê? Porque o que nos alimenta verdadeiramente é o nosso espírito. E por isso nós recebemos, através de Jesus Cristo, todos os ensinamentos para a nossa alma e o nosso espírito. Os nossos erros e equívocos estão exatamente na visão distorcida que nós temos do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Nós temos uma tendência a trazer o Evangelho de Jesus para a materialidade da vida. E aí nós erramos terrivelmente. Porque aquele livro, ele tem o nome de Bíblia Sagrada.
ele é sagrado. Mas ele não foi escrito por Deus. Ele foi intuído por Deus. Aos bons espíritos que aqui estavam. Ele foi vivido através do Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. Olha só. É por isso que ele tem o nome de sagrado. Eu já assisti a algumas pessoas dizendo que o Evangelho, a Bíblia não deveria ser sagrada porque foi escrita por homem. Mas ela foi intuída por Deus. É por isso que ela tem o nome de sagrado. É como o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um livro santo. Ele é um livro santo. Porque ele tem a finalidade de dirigir nossas almas. Especialmente os espíritas, que se conhecerem os 28 capítulos e a coletânea de prece, vão descobrir ali o quanto pode fazer diferença a sua vida dali para frente. A finalidade desses livros é exatamente conduzir as almas dos filhos de Deus, não as carnes dos filhos de Deus. As nossas matérias são conduzidas por nós, mas através do Espírito que alimenta a carne. Daí a necessidade da informação, do conhecimento do Evangelho de Jesus. E as transformações que esse conhecimento faz nas nossas vidas. Quando a gente chega no hospital e encontra alguém sofrendo muito, e isso é muito comum no hospital público, você vai fazer uma visita a um paciente, tem 2, 3, com patologias semelhantes, né? Não sei que os estágios são diferentes, mas as patologias são semelhantes. E aí você visita, você fala com um, e ele está terrivelmente magoado com a vida e com Deus. O outro, às vezes, numa situação muito pior, ele está mais de bem com Deus, está mais resignado. E tem um terceiro que, além de estar resignado, ele dá um show de bola, mostrando que está passando pelo sofrimento sem sofrer, que também está lá no Evangelho de Jesus, passar pelo sofrimento sem sofrer. Né? Dos 3, a gente vai olhar e vai avaliar o que é que tem de diferença entre eles 3. Exatamente a relação que eles têm com Deus. O conhecimento do Evangelho. Doer está doendo todo mundo. Sofrer está todo mundo sofrendo. Porque está na carne. E a carne funciona dessa forma. Ela é veículo do Espírito. Então se a gente vai sentir uma dor, vai ter que ser na carne, não vai ser no Espírito nunca. Se a gente vai fazer alguma reforma, vai ter que ser através da carne, para enaltecer o Espírito. E essa compreensão a gente só tem através do exemplo de Jesus. Precisava Jesus passar todo aquele sofrimento? Lógico que não. Mas tinha uma finalidade? Lógico que sim. Nós precisávamos do seu exemplo. Nós precisávamos conhecê-lo para poder garantir uma vida, no mínimo, serena. Senão, ao longo dos dias, ao longo dos anos, nós vamos começando a ficar amargos, decepcionados com a vida, decepcionados com Deus, porque nós estamos aqui para ser felizes. E se a gente não for feliz do jeito que a gente elaborou, dá para ser feliz de outro jeito? Nós temos uma coisa chamada, dentro de nós, uma coisa chamada o instinto de sobrevivência. Dado por Deus. Ninguém ensinou a ninguém desse instinto de sobrevivência. Daí porque quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente toma logo uma analgésico. Porque a gente não quer sentir dor. Daí porque quando a gente está fazendo algo que a gente sabe que pode lá na frente acarretar um problema, nós aqui já começamos a evitar. Por quê? Porque nós não queremos sofrer. E isso faz com que a gente avalie, olha, se eu nasci dotado desse instinto de sobrevivência, por que eu tenho que usar só de acordo com os meus princípios? E não quando eu for intimada a usá-lo. Algumas situações da vida, nós somos chamados a colocar em prática tudo que nós aprendemos. E não são as situações boas. Porque nas situações boas, nós temos o prazer, olha só, de gozar a felicidade que a carne exige. Né? Que a matéria precisa. E aí a gente se desliga de tudo
que é mais importante. E aí a gente vê muitas pessoas ainda falando de felicidade única e exclusivamente porque tem bens materiais. Mas quando a gente vai conhecer a vida mais íntima dessas pessoas, a gente descobre que não. Que aquilo tudo não é suficiente. Porque, na verdade de Deus, olha só, o que ele guardou dos filhos dele foi a felicidade moral e espiritual. A da carne, ela é efêmera. Ela vai passar e rápido. Aquela satisfação que nós temos ao comprar um carro novo, logo lança outro modelo de carro e a nossa alegria já vai no lelé. E aí a gente tem uma necessidade, eu vou comprar outro carro, vou comprar um carro mais novo ainda, vou comprar um apartamento melhor ainda. E aí a gente vai se acumulando de patrimônios e patrimônios e patrimônios e vai descobrindo que aquilo não preenche. Porque nós somos, olha só, nós somos feitos de necessidades morais e espirituais. Outro dia alguém me perguntou, Mira, por que é que os espíritas riem tanto? Espírita é sorridente, deve ter conhecido Zé Carlos e eu. E Sandra. Por quê? Mira, por que é que espírita ri tanto? Aí eu dei uma resposta que deve ser porque o espírita não precisa de muita coisa para se sentir bem. O que vier, ele traça bem. Porque ele tem um amparo. O verdadeiro espírita já está amparado no Evangelho. Não é porque ele é mais sabedor, mais conhecedor, mais merecedor do que ninguém. Balela. É só porque ele conseguiu saber, chegou a informação para ele, ele absorveu e colocou em prática. Simples assim. Não tem segredo para a vida. O maior segredo da vida é exatamente a gente descobrir que através de Jesus, olha só, do seu exemplo, nós poderemos encontrar aquilo que nós buscamos sempre, que é a verdadeira felicidade. É piegas? Alguns dizem que sim. Ainda ontem, eu passei o dia na casa de minha mãe, do meu filho, e aí quando nós víamos, a gente estava falando de religião, e ele disse, mãe, tu tem uma vantagem, tu não és fanática. Você fala de espiritismo, você fala de uma forma tão simples, que não cansa. A palavra dele é filho, minha gente, filho é sempre filho. Não? Eu gostei da observação dele, porque normalmente as pessoas acham que a gente está usando Jesus Cristo porque nós somos exclusivamente somente religiosos. E eu digo, eu não sou religiosa, eu sou filha de Deus. A diferença entre o religioso e o filho de Deus é a consciência que ele tem que Deus está com ele. Não sei nem se eu estou adequadamente em Deus. Não sei. Eu estou tentando me encaixar. Eu tenho feito a minha parte. Deus sabe que eu tenho feito. Mas eu tenho a certeza absoluta que Ele já se encaixou em mim. E isso é o que me dá a força de realmente poder viver a vida de forma maravilhosamente bem. Acho fantástico quando chego em qualquer lugar e todo mundo faz um trabalho quando você é a pessoa, parabéns pela sua alegria. Eu acho minha alegria uma coisa tão banal, olha só, pela sua alegria. Meus dentes são amarelos, eu tenho um tártaro, falo alto demais, minhas risadas são horríveis. Mas as pessoas gostam. Pura e simplesmente porque no dia a dia elas não conhecem isso. Não conhecem isso. Aí valoriza-se além da conta. O sorriso mais bonito que nós conhecemos, olha só, e muita gente diz que não vai sorrir porque os dentes são feios. O meu é feio mesmo, de toda gente, eu bato todo mundo. Eu divido com todo mundo, eu não sou egoísta. Porém, o sorriso mais bonito que nós conhecemos é o sorriso de um bebê. Vocês concordam? Tem coisa mais linda do que a gente ver um bebê sorrindo, não tem um dente. Não tem um. E é uma coisa belíssima. Então, não são os dentes que deixam um sorriso bonito. É a capacidade de sorrir. E sorrir diante da vida. O que ela der e o que ela apresentar. Ninguém foi escolhido por Deus, porque Deus não tem filhos escolhidos.
Nós é que escolhemos a maneira como vamos trabalhar Deus nas nossas vidas. Tenhamos a consciência de que tudo acontece em nós e dentro de nós. Só nós é que podemos fazer. Quais são as informações que eu quero obter para melhorar a minha vida? O que é que eu quero praticar? O que é que eu quero conhecer? Como é que eu quero reagir? Nós estamos vivendo a era de uma palavra mágica e bela. Chama-se resiliência. Nós estamos na era da resiliência. Os psicólogos, psiquiatras, todos falam exatamente isso. E o que é isso? A capacidade de aceitação de suas dores. Olha só. E aí o Evangelho, olha, está lá, já fala o bem mal sofrer. O Livro dos Espíritos, nas questões 258 a 267, fala exatamente das escolhas dos espíritos, no que concerne exatamente as suas dores. E aí eles dizem que nós escolhemos as dores que vamos passar por aqui. Independente, olha só, se estamos resgatando algo de vida anterior ou de agora mesmo. Justificamos tudo numa vida anterior, o que a gente está fazendo agora? Já somos tão perfeitos que não encontramos nenhum defeito agora. Né? Eu lembro bem, e todo mundo sabe aqui, quando eu passei pelo câncer, ele foi embora e eu fiquei, né? Quando eu passei por ele, quando as pessoas iam me visitar no hospital, eu estava rindo. E aí isso chamou a atenção tanto de quem ia me visitar, como também dos médicos. E aí eles me mandavam de 3 a 5 pacientes por dia na minha cama, eu deitada na cama, eu tive uma trombose também, porque uma desgraça nunca vem sozinha, tem que vir acompanhada. E aí eu fiquei em cima da cama sem poder me levantar de forma nenhuma, porque eu ia de erro do sangue, estava instável, e eu não podia levar uma pancada, eu não podia correr o risco de cair, então eu ficava em cima da cama, não levantava para absolutamente nada. E foram 30 dias assim. E Deus é maravilhoso. Porque Ele compreendeu, e Ele conhece os filhos dele, sabia que eu não ia aguentar ficar 30 dias sem trabalhar. Eu não aguentaria. Isso não faz parte de mim. E Ele criou cada um do jeito que Ele queria que fosse. E aí chegava uma pessoa. Dona Miraneide Burés, quem é? Dona Miraneide Burés, Deus do céu. Eu não estou saindo, se eu tivesse conhecendo o pessoal, né? Quando me levantava nem da cama, tem alguma coisa acontecendo aqui. Comecei para enfermeira. Meu filho, o que danado é que está acontecendo? Que me chega todo dia 3, 4, 5 pessoas chorando para eu acalentar o que danado é que está acontecendo. Eu disse, Mira, são os médicos. Quando chega alguém que vai fazer uma cirurgia de vesícula, uma simples cirurgia. Aí está, porque eu estou com medo, doutor, porque eu não sei o quê, porque meus filhos, porque... Vai ali, lá na enfermaria 904A, conversa, procura saber quem é Dona Mira Neide Burés. Dona Mira, procura saber. Uma senhora está se tratando de mim, a senhora só vive rindo, cantando, brincando com todo mundo, não sei o quê. Eu quero que você vá lá. E aí eu descobri que os espíritos, com toda a sabedoria deles, eles me botaram para trabalhar em cima da cama. Eu fazia 5 atendimentos estratégicos por dia. Embora estivesse num momento de desconforto. E aí, alguém me perguntou, mas Mira, tu não acha que foi demais, não? No momento teu de dor, e ele solicitando você, eu disse, minha filha, eu não tive nem tempo de olhar para mim. Eu não tinha tempo. Porque tinha pessoas que estavam precisando de mim. E aquilo me fazia importante. Eu me sentia importante para Deus. Poxa, em cima de uma cama eu posso. Eu não fiquei sem voz. E se eu ficar sem voz, eu dava um jeito. Pode ter certeza, eu sou peralta, eu daria um jeito ainda. Bom, e eu digo, a leitura que a gente faz dos fatos, né? O que aquela criatura de Deus me questionou sobre, aquele momento era seu, não era meu. Aquele momento não era meu, eu não precisava ficar emudecida ali, entristecida, porque estava passando pela prova. É besteira. Até porque eu também não fico emudecida quando eu estou passando por coisas boas. É simples assim. Infelizmente, na hora da dificuldade, a gente se separa automaticamente de Deus. Ele me esqueceu, olha só. Ele me esqueceu, eu estou sofrendo demais, como se nós fôssemos os únicos a sofrer.
Se a gente tira os olhos e visita um hospital, a gente vai ver que são coisas terríveis. Se a gente for num hospital público, a dor é grande. Se for num hospital particular, talvez a dor ainda seja maior. Porque tem muito mais pessoas despreparadas ou sem a humildade suficiente para administrar aquilo com sabedoria. É interessante isso, né? Daí porque a necessidade de Jesus vai fazer toda essa mudança. Eu costumo dizer que eu fui preparada na prova exatamente para dizer que agora tu vai ir, agora tu vai correr mundo. E se chegar de novo, estou pronta, quero nem saber. Não tenho medo absolutamente de nada. Eu não tenho medo da morte, porque sei que morrer é só um estágio do meu espírito. Eu não tenho medo de sofrer, porque eu já aprendi a sofrer com sabedoria. Eu não tenho medo das dores, porque eu sei que não estou desamparada. Eu não tenho medo de perder, porque aprendi a ganhar com Deus. Então, os medos vão embora. E a única coisa que realmente faz com que a alma se tranque é exatamente o medo. E eu não tenho medo. Eu já não tinha muito medo, hoje nenhum mesmo. É lógico que a cautela diante da vida e das coisas que a gente precisa conhecer, ela tem que existir. Mas sem os medos, lógico, sem os medos. E aí a gente fala também do Evangelho, até que horas você termina, né? Então, a gente fala da necessidade de conhecer o Evangelho e trazer o Evangelho para casa. O Espiritismo nos fala do Evangelho no lar. E muitos são os espíritas que não fazem. Porque qual é a necessidade? Mira, eu moro só. Eu preciso fazer o Evangelho no lar? Não precisa. A questão que não precisa, deve. E se também não quiser fazer, também ninguém vai te obrigar a nada. Porque o Espiritismo tem essa característica da informação. E você tem a liberdade de fazer ou não. E eu acho isso fantástico, porque corre tudo a sua inteira responsabilidade. Né? Então, o que é que acontece? O Evangelho no lar. Quando nós temos um amigo que nós gostamos dele, o que é que nós fazemos? Liga para ele, ó, fulano, vou fazer uma feijoada. Eu pelo menos faço porque minha feijoada é boa. Vou fazer uma feijoada, tu vem para cá, tal dia, tal, não sei o que dizer, pronto, tudo bem. E aí a gente recebe esses amigos em casa. Né? Quando a gente sente uma dor, a primeira pessoa que nós procuramos é exatamente o amigo. Né? Quando a gente tem uma coisa boa para contar, a gente conta um amigo. Quando a gente tem uma coisa para tomar uma solução, a gente vai escutar o amigo. E é isso que a gente não faz se a gente não tiver o Evangelho no lar. O amigo que a gente está convidando para ir à nossa casa, para ficar conosco, para ter um momentinho conosco, é exatamente Jesus Cristo. E a gente só tem essa oportunidade através do Evangelho no lar. É como se eu tivesse dizendo, Jesus, vem hoje aqui na minha casa, vamos ver comigo, a gente abre ali uma mensagem, a gente escuta, eu falo sozinho do Evangelho. E eu resolvo, eu tenho as pendências, eu mesmo resolvo lá sozinho. Puxa, não é imprescindível que tenha alguém. Também não é indispensável. Se chegar alguém, faz o Evangelho comigo. Mas eu posso fazer meu Evangelho na minha casa sozinho. Porque foi ele mesmo que disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem no meu nome, lá eu estarei. Quando ele falou 2, ele disse que eu tinha sempre alguém comigo. Eu nunca estaria só. Estou eu, meu guia espiritual, os espíritos que me acompanham, meus obsessores, está todo mundo lá. Tem um banquete de rei. E aí, o meu papel é somente fazer a minha parte. E a minha parte é trazer esse meu amigo para dentro da minha casa. É conversar com esse meu amigo sobre o que está se passando. É ouvir o que meu amigo tem para me falar. É falar sobre cada coisa do Evangelho e escutar dos amigos espirituais o que foi que a mensagem que Jesus me mandou. Né? Daí porque quando a gente termina o Evangelho no lar, às vezes a gente está cheio de problemas, quando a gente levanta mais leve, né? Não resolveu nada ainda.
já está mais leve. O que quer dizer que a gente já está mais preparado para administrar aquela dificuldade. Até porque não é o papel de Jesus, quando a gente está com problema de dinheiro, ele ir lá e dá o dinheiro a gente. Não é o papel dele. A gente está com a doença, Jesus vai lá e faz um milagre. Não, passa pelo processo. Vai tomar remédio, vai para o médico, vai fazer um exame, vai tomar um contrato, vai tomar uma quimioterapia. Faz parte do processo. Por que teria que ser assim? Infelizmente, nós queremos isso. A isso não chega, a gente esquece de perceber o que chegou. Chegou uma serenidade, chegou a força, chegou a certeza, chegou a compreensão do amparo e da assistência de Deus. E isso não tem preço, isso tem valor. E a gente está preocupado com o preço de cada coisa. E as coisas que têm valor, nós não nos adequamos. Por quê? Porque são coisas que só têm valor. E eu não sei ainda diferenciar o que tem preço e o que tem valor. Quando a gente verdadeiramente conhecer que algumas coisas, as coisas da materialidade da vida, ela tem os preços e nós podemos pagar. Se não podemos hoje, amanhã a gente trabalha e a gente paga e tem. Mas as coisas de Deus, a nossa moral e espiritualidade, tem valor. E o pagamento está amparado exatamente dentro das nossas atitudes, dos nossos sentimentos e do que fazemos com as informações que temos do Evangelho. Que nós possamos, nesse ano que se inicia, né? A partir de amanhã, nós comemoraremos já um novo ano. E que em 2016 nós possamos compreender melhor Jesus. Que nós possamos abrir a porta das nossas casas, das nossas vidas, e permitir que Ele entre nas nossas almas. Nós não precisamos entrar em Jesus porque ainda não temos condições disso. Mas pedindo para Ele que Ele entre na nossa vida, nós teremos Ele de todos os frontes, de todas as formas, em todas as situações. E veremos que a nossa vida, a partir de agora, será muito melhor, muito mais abençoada e verdadeira. Porque a nossa vida verdadeira é a vida do Espírito. Que nós tenhamos condições de enaltecer nossos espíritos através dos exemplos de Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para todos os nossos familiares no ano inteiro, os nossos amigos que conquistamos durante todo o ano 2015. Nós possamos conservar as pessoas que amamos nos nossos lares. E que nós possamos construir uma nova família a cada dia, juntos com os filhos de Deus. Porque, irmãos que somos, aprenderemos a viver em fraternidade, merecendo, hoje, agora e sempre, o título de filhos de Deus. Muita paz, muito progresso espiritual para todos nós e um excelente 2016. Obrigada.